Bem, queridos, o culto familiar é uma experiência que vem, podemos dizer, de onde começa o culto familiar? Onde começou? Começou no Éden. Se você vai pesquisar a origem, quando o culto familiar teve o seu início, foi o próprio Deus que criou o homem lá no Éden, e o próprio Deus descia para se reencontrar com a família e fazer o culto. Então, o culto familiar é tão antigo quanto o sábado, é tão antigo quanto a criação do mundo. E por isso é fundamental. Quando falo familiar, muitas vezes a ideia padrão de uma família é pai, mãe e filhos, não é verdade? Mas eu sei que existem solteiros, tem uns solteiros aqui, posso ver as mãos? Solteiros, olha lá, tá a Sônia. Tá, ok. Temos aqui pessoas que já perderam seu cônjuge, viúvos ou viúva. Temos alguém nessa situação? Graças a Deus que não, né? Amém. Todo mundo casado, né? Família, né? Isso aqui é um tempo duro que chega. Chega, o momento chega, né? A gente tem que estar preparado na vida, mas isso o tempo às vezes acontece. Pensando que você pode ser o primeiro a ir, né? Então fique alegre, né? Pois bem, o culto familiar então pode ser feito por uma pessoa sozinha, pode ser feito por um jovem solteiro ou solteira numa casa, mas o mais importante, ou numa casa que tenham pessoas que a família se una, mesmo que não sejam adventistas, mesmo que não façam parte da igreja, é importante que eles participem. E esse texto para mim é chave, a decisão de Josué. Vamos repetir aqui? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém que não conseguiu memorizar? Fecha os olhos e diga mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse alguém hoje numa aula dos anteriores que para uma pessoa gravar realmente, você deveria ler um texto 70 vezes. Se você conseguir ler, talvez ouvindo, você grave mais fácil. Mas para ler e gravar, para nunca mais esquecer, por isso o dia que você conseguir ler a Bíblia 70 vezes, você já está com a Bíblia na cabeça inteira. Tá? Você vê se tornar um Chico Bíblia aí, chamados, né? Chico Bíblia recitava um livro inteiro. Por exemplo, o livro de Reis, que é um livro difícil, né? Com tanto nome, pegava assim que você cansava de ouvir, você deixava o homem falando, né? Mas não é esse o nosso objetivo, não é isso que você precisa fazer, mas gravar o essencial. Vejam esse pensamento. O culto familiar é um período devocional em família, e a família propicia aos pais um ambiente natural para compartilhar verdades espirituais e grandes doutrinas bíblicas. Então é um momento especial para você ter um encontro com Deus. E a Bíblia deve estar presente, as doutrinas da Bíblia devem ser realmente colocadas em relevo nesse momento do culto. A gente quando fala reinventando o culto, dinamizando o culto, não quer dizer que você deva tirar o essencial. Você não pode tirar realmente a Bíblia. Se você é um especialista, eu não sei quantos aqui, não vou perguntar, eu já disse, né? Quem faz o culto, quem não faz. Ou você está começando, de repente, você é um adventista recém-convertido e está chegando a essa experiência. Tem alguém que é novo aqui na igreja? Posso ver as mãos? 3 pessoas pelo menos levantaram as mãos. Talvez não tivessem esse hábito. E hoje estão entrando na igreja e veem essa relevância, esse aconselhamento, né? Seja realista, primeira dica. Lembre-se de orar pedindo a orientação do Espírito Santo para você implantar isso na vida da sua família. Isso é fundamental, pedir a orientação de Deus. E aqui o meu computador agora está... Vem para cá, para lá. Só colocar ele nessa mesa, pastor. Não há problema, eu não estou vendo. Deixa eu ver. Fecha um pouco então. Aí. Melhor, obrigado. Isso é boa a colaboração de vocês. Se sua família nunca teve um período de oração, adoração em conjunto, faça o quê? A coisa de uma vez? Gradual. Você vai introduzindo essa experiência de maneira gradual.
para não ser traumático para a família, especialmente para as crianças, jovens, por exemplo, a família se converte, a família nova, então vamos adaptando, vai fazendo criar o gosto, agregando a família, né? E eu sei que uma família nova, às vezes o pai e a mãe aceitam, alguém não aceita, e você, ou o cônjuge não aceitou, e você quer. Então você tem que usar a sabedoria para atrair a atenção desta pessoa, para participar com você, fazer parte do seu culto e não espantar. Então deve pedir a Deus essa sabedoria, para por ser realmente saboroso, delicioso. Mantenha o período de devoção sempre curto. Digo curto para quem tem a família. Agora, se você realmente é uma família madura, você já está habituado, vai aumentando o seu período. E se Jesus passava um dia em comunhão com o Pai, por que a gente, 1 hora é muito? Por que 1 hora é cansativo? Será que a gente não aprendeu a gostar do que é bom ainda? Você sabe que tem coisas que você não gosta, mas vai comendo, né? Como o pastor Bulhão falou do mamão, né? Você vai experimentando e passa a achar uma delícia. Então, de repente, o hábito, você, com sabedoria, fazendo com que ele se torne saboroso, pensando nos filhos, porque você tem que pensar na sua família. É a sua primeira igreja, a sua casa. Se você não comunga com Deus lá em casa, queridos, você vai estar enfraquecido, você vai estar sem poder para você poder trabalhar e vencer as tentações, e os seus filhos vencerem as tentações também. Certo? Então, mantenha esse período interessante. Deve ser curto, mas interessante. Recurso é permitir que o culto se torne ali 2 palavras, bem que nós entendemos. Austero. Tem horário, tem que chegar, atrasou 1 minuto, já tem briga. Tem sentido esse culto? Não. Onde você brinca com a família fazer o culto? A família vai, os filhos vão. Você brigou com eles para estarem ali. O culto vai ser maçante, vai ser, e eles vão passar, infelizmente, que eles vão odiar o culto. Então, seja um pouco flexível, compreensível, paciente, para você não sofrer decepções. Não é mesmo? E a gente tem que fazer eles descobrir esse gosto, esse sabor realmente das coisas de Deus. Olha, ele pode ser muito ou pouco planejado. Veja bem, muito pouco. Extremamente espontâneo ou muito elaborado. Tá? Então, aí está a sabedoria de um culto. Né? Espontâneo, dá oportunidade, variação, tempo, maneiras de fazer o culto diferentes. Não é sempre aquele hábito. Né? Eu tenho a minha experiência. Não sei quantos aqui nasceram na igreja. Posso ver as mãos? Quantos nasceram já nessa igreja? Várias mãos, né? Menos da metade. Sinal que a igreja de Deus está crescendo. Mas no meu tempo, meu pai, ele não foi numa escola, nunca. Aprendeu a ler na Bíblia, mas ele aprendeu o essencial. E para começar o dia, ele reunia a gente em volta de uma mesa, e quando era tempo de colheita, então, era no interior, né? Era escuro ainda, a gente estava em volta da mesa, estudando a lição, cantando, lendo a Bíblia, para depois tomar a refeição, e às vezes a refeição ia lá na roça, lá no campo onde a gente estava. A refeição ia lá, e aí você comia, já estava com fome, né? Então, mas ele colocava prioridade, né? O culto familiar. Pode ser planejado, espontâneo, ou muito elaborado. Mas não prenda-se aos detalhes. Faça o culto. Tente adaptar as circunstâncias. Porque hoje aconteceu isso, não vou fazer o culto. É o que Satanás quer. Você planejou de um jeito, não deu certo, faça do outro. Mas alguém veio me chamar na hora. Bem, dá o tempo. É caso de morte. Se é caso de morte, você vai parar. E vai interromper seu culto, senão você vai levá-lo em frente. Ok? Lugares diferentes. Que hora? É importante escolher o dia e a hora, 1 hora do dia. Quando falo dias, todos os dias, deveria ser, mas qual é a melhor hora para a família? Que a família está tranquila e relaxada.
relaxada assim, né? No bom sentido, vocês sabem. Então, qual é o melhor horário? Uma acordo de família, com os filhos. Nada imposto, meus irmãos, vai produzir frutos. Como eu disse, vai criar barreiras quando a gente tenta impor as coisas na família. Diz, ó, tem que ser assim. Haja flexibilidade, mas leve os participantes a serem responsáveis para aquele momento, para aquela hora, né? E ser uma hora tranquila, como está dizendo o texto aqui, uma hora tranquila. É tão bom a gente ter essa tranquilidade, né? Família, olhar um nos olhos do outro, falar de maneira assim, sair daquele linguajar pesado, aquela linguagem mais facilitada, e aí vem a sabedoria dos pais de poder apresentar os ensinamentos de maneira assim, práticos, que eles entendam. Fazer do culto o melhor momento. Falando nisso, eu quero ler o texto aqui, queridos, deste livro, Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 11, se você quiser, tá? Nesta versão aqui, ele está na página 91. Diz o seguinte: se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Eu só vou despertar você para você ler esse capítulo em casa, você que tem o Testemunho Seletos, volume 3, capítulo 11. E agora leio esse último parágrafo. Pais e mães, tornai a hora do culto intensamente interessante. Notem a riqueza das palavras. Intensamente interessante. Você sabe o que é uma coisa intensa? Então não é meio interessante, não. Está dizendo, faça um meio, um negócio meio. Intensamente interessante. Segundo ponto aqui, que me chama a atenção, diz assim: não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Como é que deve ser? A mais jubilosa e agradável do dia. É a hora do culto. Então, a gente precisa pedir muita orientação de Deus, né? Volume 3? Volume 3, capítulo 11. E tem um capítulo inteiro sobre esse assunto. Eu acho que muitas ideias estão aqui nesse que eu estou falando, mas ali você tem um condensado. Então, queridos, adorar o 91. junto com a família. 98, 91, nessa página aqui é 91, mas É capítulo 11, né? capítulo 11. Está lá. O culto mesmo deve ser constante, dia após dia, mês após mês. E você deve começar, e aquilo vai se tornar uma doce rotina, não é? Quando eu falo doce rotina, é aquele momento muito agradável. Como disse ali o texto da Sr. White, o melhor momento do dia. Bem, não se desespere, a constância vai compensar. Então, se você for dedicado, dedicada, vai valer a pena, você vai sentir falta, e é tão bom a gente sentir falta de Deus, né? A gente saber que precisa de Deus. Você vai, não é porque tem um relatório para dizer sábado lá na lição, seu professor vai chamar a atenção, mas porque você tem o prazer de fazer aquilo para Deus. Deus quer que a gente descubra realmente o sabor, o prazer das coisas dele, de fazer as coisas dele. Isso começa o quê? Em casa, família. Os pais são grande parte responsável por despertar esse sabor nos filhos. Tome a decisão de nada menos com emergência. Eu já disse aqui, caso de morte, tirar você. Desliga o telefone, é outro problema, né? E o cachorro, né? Aqui diz, pô, o cachorro. A ideia desse conselho seria tirar o cachorro para fora, alimentar o bebê. Agora, numa classe que eu estava ali anterior, tem um casal que já foram minhas ovelhas aqui de Maringá. E eles contaram uma coisa interessante. Eles têm um, dois ou três, eu não sei, cachorrinhos, como não tem filhos, né? Eles têm 3 cachorrinhos. E na hora do culto, os cachorros se deitam ali e ficam quietinhos. Ficam ali, como que ouvindo cada palavra, participando do culto. Uma maneira interessante, até os animais se educam. Se eles se educam, por que nós, seres humanos, a gente não cria um hábito disso também?
Vejam, queridos, o lugar. Será que é só na sala, só no cantinho de oração? Pode ser no jardim, tá? Pode ser na cozinha, pode ser no escritório, pode ser lá no parque, de repente, um lugar especial para você, lá na sua sala, no tapete, ou de repente assistindo aquele belo pôr do sol, né? Olha que coisa linda. Ou de repente começando o dia, amanhecendo o sol, você estando fazendo um culto com Deus. Um adulto dá para fazer, com criança é mais difícil, mas quem já são adultos já pode entrar nesse tempo. Ou até do lado de uma cama de uma pessoa doente. Por que não ir lá? Não é mesmo? Abre uma janela para entrar aqui, né, professor Marilene? Entrar bastante ar ali no quarto, tal, família reunida, do lado do doente, faz o culto. É bom, mas faz bem, né? Bem, e o programa? O programa e os métodos para apresentar devem ser tão variados quanto o quê? Já tentaram descobrir quantas nuvens do céu existem iguais? Tirando, né? E é bonito ver as nuvens, né? Ver as nuvens por baixo e por cima também, né? Nossa, quem está voando lá em cima, você passa assim, vê as nuvens em cima, né? Aquelas nuvens, o sol batendo, você está acima das nuvens, né? Olha, você viajando sobre o mar, você vê as nuvens presentes de vez em quando naquele espaço, assim, você vê o azul lá embaixo, né? E as nuvens são todas variadas. O culto, isso que deve ser variado também. Isso é uma ideia interessante, fazer nosso culto variado. Agora, o ingrediente número 1, queridos, para o culto é a adoração. Isso tem que ser muito bem claro, colocado para os nossos familiares e nós mesmos. Adoração, você está ali para reverenciar o Criador, o Salvador Jesus, o Espírito Santo, o seu auxiliador, o seu consolador. Então você está ali para o momento para adorar a Deus. Ingrediente 2 é a leitura da Bíblia, já falamos aqui. E esse pastor Oswald Smith, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus deve ser lida diariamente, assim como o maná é o quê? colhido diariamente. Colhido diariamente. Você se alimenta da palavra de Deus todos os dias? Você tem feito esse hábito, tem colocado isso, tentando colocar isso para a sua família? Eu sei que a gente tem uma hora de levantar, uma hora de filho sair, uma hora de acordar, mas a gente tem que trabalhar para não perder essa bênção, queridos, que pode fazer toda a diferença na nossa vida, que é o culto. Tá? Memorizar textos. Eu me lembro que um dos textos que eu comecei a memorizar nos cultos foram os 10 mandamentos. Eu já sabia muitos deles, mas aí a gente começou a memorizar e no prazo de uma semana estava aqui na caixola. Tá? Então, você colocar os 10 mandamentos na sua, como talvez para criança muito pequena não, mas você pode colocar versos, textos. E pensa bem, se você conseguir colocar um texto bíblico na mente dos seus filhos por semana, que isso vai fazer diferença no período de um ano. Quantos textos? 52 textos novos aí na cabeça de uma criança.